Nesse último bloco, nós vamos falar um pouco sobre estratégias para criar e permitir um ambiente de inovação e modernidade. E vamos também comentar alguns pontos sobre o registro das inovações e a garantia dos direitos da inovação. Quando nós falamos em criar um ambiente de inovação, é necessário que se pense em ter nas instituições sempre pessoas que são pessoas que, como nós comentamos no grupo anterior, são pessoas de ideias. Então, essas pessoas, elas muitas das vezes estão com outras atribuições e falta tempo para poder pensar em projetos inovadores. Por que grandes resultados de inovação surgiram por pessoas que não tinham atribuições muito específicas? Ele tem que fazer isso e também inovar, tem que fazer isso e também criar. Não, são coisas distintas. Você, às vezes, tem pessoas que têm um grande potencial de criação, de inovação, e tem, às vezes, até dificuldades na realização, na implementação. Mas você tem que ter ambientes de inovação. E esse ambiente de inovação não quer dizer que sejam instituições que estejam todas modernas, informatizadas, nada disso. A inovação não é uma coisa que precisa de grandes aparatos, mas você tem que estar contextualizado com o que está acontecendo no mundo, você tem que estar contextualizado com o que ocorre em grandes organizações e pequenas organizações também. Então, cada realidade regional é diferente. Você tem uma inovação que pode ser extremamente eficaz para alguma coisa antiga e você pode ter coisas novas que tentam inovar e não funcionam. Então, o que você tem que verificar é ter um ambiente de inovação. E esse ambiente não é um ambiente físico, é um ambiente virtual, ou seja, ter um cenário que permita dar oportunidade para que as pessoas apresentem propostas inovadoras. É comum nós vermos, às vezes, instituições, víamos mais hoje nem tanto, mas tinha as caixas de sugestões, onde as pessoas botavam um papelzinho com sugestões. Hoje você tem eletronicamente isso. É importante você ver algumas que não serão possíveis de ser executadas, mas você não deve tolir as inovações, porque essas oportunidades vêm de onde você menos espera. Às vezes você não quer dizer que ele tenha que ter um mestrado, doutorado, pós-doutorado, às vezes ele não tem nenhum curso superior completo, um curso técnico completo. Ele tem resultados inovadores para assuntos antigos que você tem na sua instituição, na sua empresa, na sua vida, inclusive. Então, o ambiente de inovação é fundamental. E nós conclamamos exatamente que vocês que participam desse encontro possam criar esses ambientes. Como vão fazer, depende. Cada instituição tem uma realidade, você tem sugestões, não existe um roteiro para a inovação. A inovação não acontece, às vezes, de madrugada, você tem uma ideia de madrugada, em plenos ambientes que não são aqueles ambientes que você tem que estar no horário, etc. As grandes criações ocorreram nos grandes músicos, às vezes têm obras que surgiram assim do nada. Os grandes pintores, tudo. Então você tem inovações também no campo da educação que vêm sem ter incentivo, ou seja, você dá um projeto, vale a pena, às vezes você tem um projeto das inovações, incentivar financeiramente para surgirem boas ideias, mas essas ideias às vezes surgem, mas não vingam. Então o ambiente de inovação é fundamental. Agora, não adianta você ter um ambiente de inovação, você ter inovação e você não registrar, porque aí o que acontece? Você se perde. A instituição perde, às vezes, o investimento que fez para a inovação. Então, esses registros das patentes, registro do que surgiu, vocês têm que incentivar, tem que ser feito, tem que documentar, tem que escrever, fazer o que for possível de descrição daquela inovação e registrar. Existe o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que registra patentes, e mesmo que não seja uma patente, mas você pode registrar isso, tornar público, criar esse ambiente que criou essas propostas e, naturalmente, fazer isso para perpetuar. Porque, do contrário, você investe, você fez a inovação e o outro copiou e botou a marca dele e registrou. Então, você tem que ter sempre esse cuidado de também fazer o seu registro formal e armazenar isso
e colocar de forma mais ampla possível essas inovações. Óbvio que você tem, às vezes, inovações que são mais reservadas para a instituição. Então, você tem um plano, por exemplo, de inovação no processo de captação de alunos. Você não quer divulgar isso antes de soltar o processo, porque senão o outro copia e vai na frente. Ou bem parecida, não é igual, mas é inspirado naquele seu processo. Então, o que nós sugerimos é que realmente tenham ambiente e, naturalmente, pensem em condições para o registro dessas inovações. Então, nós vamos fechar esse bloco e teremos logo na sequência o encerramento.